Áureo, mas tem muitas pessoas que não acreditam na reencarnação porque falam que a Bíblia não relata isso, que os versículos da Bíblia não relata. Qual é a sua opinião diante disso? Olha, nós sabemos que a Bíblia... Sim. Primeiro que a reencarnação está presente já nas escrituras sagradas mais antigas da história da humanidade, os Vedas da antiga Índia. A reencarnação não foi o espiritismo que trouxe, é algo muito antigo, muito antes da Bíblia, né? E nós sabemos que a Bíblia sofreu muitas alterações ao longo dos séculos, não só por questões religiosas, mas até por questões políticas. Mas sim, claro que restou intacta na Bíblia muita sabedoria. Sim. Então, aqueles que usam a Bíblia para argumentar contra a reencarnação, eles costumam se pegar num versículo ali, acho que está em Hebreus, que diz que o homem morre uma vez e depois vem o juízo. Isso, exatamente. Mas nós temos muitos outros versículos que nos trazem a realidade da reencarnação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos os profetas. O profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4 e 5, quando Jeremias diz que o Senhor o conheceu antes dele nascer. Ou seja, se a alma fosse criada no momento do nascimento, como ele poderia ter conhecido Jeremias antes do nascimento, já com uma personalidade formada? Sim. Um outro profeta que falou sobre reencarnação de forma ainda mais clara foi Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, quando ele anuncia a volta de Elias. Sim. Que Elias poderia voltar, que Elias voltaria no futuro. Como Elias poderia voltar, Priscila, se não através de uma reencarnação? É mesmo? Sim. Então, e Elias voltou, reencarnou como João Batista, a voz que clama no deserto, algo que também foi profetizado pelo profeta Isaías. E aí, já indo para o Novo Testamento, Jesus, em algumas passagens do Evangelho de Mateus, deixa claro que João Batista era a reencarnação de Elias. Talvez a mais clara está no capítulo 11, versículos 14 e 15, que Jesus diz assim, se referindo a João Batista: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verdade. Então chama atenção também essas expressões que Jesus usou. Se quereis dar crédito, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como se ele estivesse realmente abordando um assunto que não era de conhecimento geral da população, algo que apenas alguns iniciados tinham acesso, que era justamente a possibilidade de retornarmos à vida em novos corpos físicos, uma ideia diferente da ressurreição, que é outra coisa. E temos também o trecho muito conhecido e muito claro também do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 7 a 10, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, sim. Nicodemos, um fariseu, um sacerdote da alta hierarquia religiosa, intelectual da época, ele foi ver Jesus à noite, para ninguém ver. Porque, imagina, ninguém poderia ver ele ali. E aí ele começa a conversar com Jesus, que mais uma vez é claro, e diz assim, ó, na verdade te digo. Quando ele usava essa introdução é porque vinha coisa realmente importante, né? Então ele falou, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Aí Nicodemos ficou muito confuso, perguntou, literalmente, como poderia um homem entrar novamente no ventre de uma mulher? Ele fez uma pergunta literal. Sim. E Jesus falou justamente usando expressões muito sugestivas. Ele responde, não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. E ainda emenda, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Ou seja, mais uma vez Jesus usa expressões que dão a entender que esse conhecimento
Era algo realmente reservado a algumas pessoas, ainda não era de conhecimento de massa. Isso fica bem claro no texto. Seria mais um paradigma que Jesus estaria quebrando, dentre tantos que ele quebrou, né? Olha, e é muito interessante quando você fala sobre essa passagem que nosso corpo só morre uma vez. O homem só morre uma vez, mas quando nós interpretamos essa passagem, é que, na minha interpretação, é que o espírito, ele é eterno, e as pessoas interpretam realmente que apenas o corpo que morre, e é verdade, mas Jesus estava falando do espírito, e depende da interpretação quando lemos a Bíblia para entender o que Jesus estava falando, né, Áureo? Quando Jesus fala sobre o batismo, na igreja evangélica fala que quando você nasce de novo, você tem que se batizar, e o batismo das águas, mas Jesus fala de nascer de novo numa nova reencarnação, né? Então, vai muito da nossa consciência para interpretar o que Jesus estava falando, porque naquela época já era difícil, e hoje também falar sobre reencarnação através da Bíblia é desafiador, não, Áureo? Sim, porque tudo depende da interpretação. Interpretação, sim. Por isso que nós esperamos que as pesquisas científicas avancem nesse campo, e eu tenho certeza que nessa nova fase que o planeta está adentrando, isso acontecerá, a ciência estará cada vez mais próxima das temáticas espirituais, acabará esbarrando, digamos assim, em outras dimensões, acabará provando que a consciência consegue sim se manifestar fora dos limites do nosso crânio, e já tem aí muitos indícios, não só em pesquisas relacionadas à reencarnação, mas experiências de quase-morte, telepatia, tanta coisa que já mostra claramente que existe algo mais, mas que a ciência ainda se apega ao que conhece, porque a partir do momento que esse paradigma for quebrado, tudo vai ser diferente. E as mudanças serão cada vez mais aceleradas. E que bom que vai chegar esse momento de todos acessarem esse conhecimento.